Que a graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia. Hoje é dia 1º de junho. Vamos ler lá em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 18. Alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas. Nesse mês nós estaremos aprendendo com a tribo de Zebulon. Ela é uma tribo que muitas vezes nos passa despercebida, principalmente quando observamos os grandes heróis da história bíblica. Nós não vemos ali muitos juízes famosos, nem reis ocupando o trono, mas nós vemos que aquilo que parece menos visível nem sempre é menos importante. Zebulon ocupava uma posição estratégica. Sua localização favorecia o comércio, a navegação, as conexões e a circulação de recursos. Enquanto algumas tribos eram reconhecidas pela força militar ou pela liderança espiritual, Zebulon se destacava pela capacidade de gerar provisão, de criar rotas, abrir caminhos e sustentar o avanço da nação. Isso nos ensina uma verdade poderosa, a de que o Senhor não valoriza apenas aqueles que aparecem na linha de frente. Muitas das maiores vitórias do reino acontecem porque alguém foi fiel em sustentar, em apoiar, servir e prover nos bastidores. Nem todos são chamados para ocupar púlpitos. Nem todos liderarão multidões, mas todos podem participar daquilo que o Senhor está construindo. Profeticamente, Zebulon representa aqueles que recebem do Senhor estratégias para prosperar, para conectar pessoas, abrir portas e gerar recursos que impulsionam o cumprimento dos propósitos do Senhor. Na passagem de hoje, nós vemos que a sua bênção estava ligada às saídas, e isso vai apontar por quê? Para o movimento. Deus não chamou Zebulon para permanecer estagnado. Sua prosperidade estava associada à capacidade de avançar, de explorar, negociar, construir relacionamentos e ocupar novos territórios. A revelação importante aqui para mim e para você é que a provisão de Deus normalmente encontra aqueles que estão em movimento. Muitas pessoas esperam que o Senhor faça algo novo, enquanto permanecem paradas. Mas o Senhor frequentemente libera a sua direção durante a caminhada. Abraão recebeu instruções enquanto caminhava. Israel viu o mar se abrir quando avançou. Pedro experimentou o milagre quando saiu do barco. Nesse mês, Deus está nos chamando para sair da nossa passividade espiritual. Quem sabe estamos olhando apenas para aquilo que nos falta, ou estamos focados nas portas que se fecharam, talvez nas oportunidades perdidas ou nos recursos que ainda não chegaram. Mas a pergunta do Espírito Santo para mim e para você nesse mês é: o que eu já coloquei nas tuas mãos que você ainda não está usando? Moisés tinha uma vara, Davi uma funda, a viúva uma pequena botija de azeite e os discípulos 5 pães e 2 peixinhos. Em todos esses casos, Deus começou o milagre a partir daquilo que já existia. Muitas vezes pedimos uma nova provisão quando o Senhor deseja primeiramente revelar o potencial escondido naquilo que Ele já nos deu. Zebulon nos ensina que a prosperidade não começa no exterior, começa na capacidade de reconhecer e administrar corretamente aquilo que Ele já nos confiou. Outro aspecto marcante dessa tribo era a sua conexão com Judá e Isacar. Judá representava a adoração, Isacar o discernimento dos tempos, e Zebulon, a provisão e a sustentação. Essa combinação revela um princípio espiritual extremamente importante para nós, de que a prosperidade sem adoração produz orgulho, e prosperidade sem discernimento produz desperdício. Mas quando a provisão caminha ao lado da adoração e da revelação, ela se transforma em instrumento para o avanço do reino. Talvez seja por isso que tantas pessoas prosperam financeiramente e ainda assim permanecem vazias. Recursos por si só não produzem propósito. O propósito é encontrado quando aquilo que recebemos é colocado a serviço do que Deus deseja realizar. Esse também é um mês de alinhamento. Zebulon possuía bênçãos extraordinárias, mas a sua história também nos traz um alerta sobre perigos que nós devemos evitar. Por viver em regiões de fronteira e contato constante com outros povos, frequentemente enfrentava o risco da mistura cultural e espiritual. A mesma posição
que trazia oportunidades, exigia deles vigilância. E isso acontece para mim e para você. As nossas oportunidades, elas exigem de nós vigilância. Da mesma forma, o Senhor pode abrir portas para nós nesse mês. Novos relacionamentos, conexões, novos ambientes podem surgir. Mas será necessário nós termos discernimento para não permitir que o favor do Senhor se transforme em comprometimento espiritual. Nem toda porta aberta deve ser atravessada, nem toda oportunidade vem de Deus, nem toda conexão deve permanecer em nossa vida. Por isso que esse mês também é um mês de revelação. Revelação, alinhamento e discernimento. O Senhor deseja conectar as nossas palavras às nossas ações. Há promessas que não se manifestam apenas porque foram declaradas. Elas se manifestam quando nós passamos a caminhar de forma coerente com aquilo que declaramos. Aquilo que você decreta precisa encontrar correspondência naquilo que você pratica. O que você fala deve estar alinhado com o que você faz. O que você acredita deve estar alinhado com a forma como você vive. E no início desse mês, e ao iniciar esse mês, nós precisamos sim abrir o nosso coração, abrir a nossa mente e permitir que o Espírito Santo examine exatamente a situação do nosso coração. Não vamos pedir apenas por novos recursos, não apenas por novas portas, mas para termos discernimento para reconhecer as portas corretas. Não apenas pela prosperidade, mas para termos maturidade para administrar essa prosperidade que o Senhor traz. Porque a verdadeira bênção não está apenas naquilo que o Senhor nos entrega, mas na capacidade nossa de administrar aquilo que Ele nos confia. Então vamos nos encher de coragem nesse dia e perguntar ao Senhor: quais são os recursos que já estão nas minhas mãos? Quais os dons eu tenho negligenciado? Quais são as oportunidades que eu deixei passar por medo, insegurança ou qualquer outra razão? Em quais áreas eu preciso alinhar as minhas palavras com as minhas atitudes? Existe alguma área ainda na minha vida que precisa voltar ao centro da vontade de Deus? Quando você tiver essa resposta, anote o que o Espírito Santo te mostrar, porque muitas vezes a resposta para a próxima estação já está mais próxima do que a gente até imagina. Vamos começar esse mês orando a respeito. Ora comigo assim, diz assim: Senhor, nesse primeiro dia do mês eu me coloco diante de Ti com um coração ensinável. Assim como o Senhor abençoou Zebulon com estratégias, provisão e oportunidades, eu te peço que o Senhor abra meus olhos para enxergar aquilo que o Senhor já colocou nas minhas mãos. Espírito Santo, me livre da mentalidade de escassez e da cegueira espiritual que me impede de reconhecer os teus recursos. Me dê sabedoria para administrar bem os dons, os relacionamentos, o tempo e as oportunidades que já recebi. Que eu caminhe próximo da adoração de Judá e do discernimento de Zacar, para que toda a provisão liberada sobre a minha vida seja usada para cumprir os teus propósitos. Revela, Senhor, as áreas que ainda precisam de alinhamento na minha vida. Corrige os meus caminhos, ajuste as minhas motivações e fortaleça a minha fé para avançar. Que minhas palavras estejam conectadas às minhas ações e que minha vida produza frutos que glorifiquem o Teu nome. Que neste mês seja um mês para mim, Senhor, de crescimento, de revelação, provisão estratégica, misericórdia, alinhamento e avanço. Me conduza, Pai, dia a dia, até que eu veja o cumprimento daquilo que o Senhor preparou para esta estação. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde nesse dia. E eu te espero aqui amanhã. Até lá!